Seja muito bem-vindo ao Tangerina Tech, o seu podcast semanal sobre tecnologia de forma descontraída que vai te ensinar muito. Eu sou o Jonathan e vamos falar com vocês hoje sobre carreira. Nós vamos fazer um papo aqui sobre carreira, contar um pouco da história aí desses dois ilustres hosts aqui. Estamos começando aqui o nosso podcast. Bom, eu queria falar primeiro com você, Jonathan. Como é que você começou na área de TI? Você veio de outra área? Você sempre pensou sobre tecnologia? Quais foram as suas inspirações aí para migrar para essa área ou talvez iniciar nessa área, não sei. Mestre, essa história é bem legal. Eu vou tentar resumir o máximo possível, mas resumindo, em 2010, quando eu comecei aqui, não sei se tu lembra, aqui o Campus de Santos, né? Para quem não sabe, pessoal, é um jovem aprendiz. Eu comecei numa empresa de comércio exterior como office boy. E eu me recordo que um rapaz virou para mim uma vez e falou assim: cara, você tem cara de que tem que trabalhar com tecnologia. Nunca trouxe isso pro meu coração, continuei na área de comércio exterior, fui efetivado em várias empresas e tal, até que chegou uma crise em 2016, né, que a gente teve aqui no Brasil, todo mundo perdendo emprego, fiquei um ano sem voltar pro comércio exterior, até que quando eu voltei, eu já ingressei na ETEC, na parte de curso técnico. Falei, não, vou aprender tecnologia, o mercado aquecido e tudo mais, e sendo bem sincero para vocês, como sempre, eu pensei no quê? Parte financeira. Então eu entrei na tecnologia por conta da parte financeira, visando dinheiro. Só que quando eu entrei na ETEC, né, que aí foi onde que eu conheci o ilustre Eric, que virou professor e meu amigo pessoal hoje, eu acabei pegando um amor pela área, né, de desenvolvimento. Sempre tive muita dificuldade, como qualquer estudante iniciante. Depois da ETEC, ingressei em engenharia da computação por 5 anos. Nesse período de engenharia da computação, eu estava já trabalhando numa empresa de comércio exterior. Tive uma oportunidade de estágio, que aí o Eric depois mais pra frente, se ele quiser eu conto. Tive uma oportunidade de estágio no meio da faculdade, que aí eu fui trabalhar diretamente com segurança da informação e gestão de identidades e acessos. Concluí a faculdade e hoje eu sou pós-graduado em segurança cibernética. O pessoal fala muito sobre oportunidade na área de TI, sobre carreira, sobre tem dia que tá bom, tem dia que tá ruim. Se você for pegar aí pelo histórico, né, da TI, né, a primeira bolhazinha que nós passamos aí, talvez seja por volta ali do ano 2000, a bolha que falavam que era a bolha.com, né? Uhum. E agora a gente também está passando por uma outra era. O pessoal fala muito de AI. O que você vê que hoje em dia na sua carreira ela tem sido influenciada por essa área? O que você acha que essa área está influenciando na sua carreira? Claro, de uma forma muito lúdica, para a gente poder entender um pouco sobre a ideia por trás do como a AI está sendo talvez uma ferramenta, ou não sei, talvez às vezes em algum momento algum tipo de assistente, ou às vezes uma ferramenta que realmente toma o ownership ali de toda aquela atividade que você quer fazer. Como você tem visto isso no seu dia a dia? Perfeito. Tenho duas vertentes aqui a respeito de inteligência artificial, tá? Então vamos lá. Falando hoje de segurança da informação, que é a área que eu trabalho, hoje a inteligência artificial, eu utilizo ela como literalmente um assistente pessoal e não como um owner de processo. Por quê? Quando nós falamos de identidade, é muito perigoso a gente deixar que a inteligência artificial ela tome uma proporção do que ela deve fazer, do que ela deve bloquear e do que ela deve liberar. Eu hoje, atualmente, eu não vejo nós darmos esse tipo de poder para a inteligência artificial. Acho que ela deve, sim, estar integrada dentro dos blocos ali no background, trabalhando para gerenciar processos hoje que são manuais, né? Por exemplo, uma análise de dados mais simplista, um dashboard, alguma coisa de apresentação que ajude a tomada de decisão do analista, mas não propriamente dito uma ferramenta como o Owner ali de bate de frente. A segunda vertente é a produtividade que ela traz. Antigamente a gente demorava muito tempo para fazer uma análise de forma manual. Vamos falar de forma lúdica aqui para as pessoas entenderem a respeito de Excel. O pessoal recebe várias planilhas, fica fazendo PROC-V de uma para outra, e às vezes o resultado não bate, enfim. Como que a gente consegue trazer isso para IA hoje em dia? Isso é até para quem entende um pouquinho de programação, né? Você simula uma planilha que você recebeu, não vai passar os dados do teu cliente ali, né? Você simula os dados ali, faz um dado simulado, e aí você usa ela para quê? Para que ela pegue essas duas planilhas, ela crie um script que você possa rodar para fazer a análise que você precisa de uma forma mais rápida, dinâmica e assertiva. Você prepara um modelo para todas as vezes você seguir aquilo.
Aí você traz esse modelo hoje, por exemplo, um código simples em Python para você rodar na sua máquina mesmo, para fazer essa análise, você consolidar esse número e você tem um dash. Ou então você colocar isso no background, rodando ali para poder fazer essa análise para você toda vez que o cliente te manda uma base, ele lê lá dentro de um SharePoint da vida e afins. Acho que ele é mais um assistente do que um owner, tá? O erro que a nossa geração está tomando hoje é vamos acabar com os desenvolvedores. Não tem como, galera. Se você for fazer uma aplicação 100% com IA, vai dar ruim. Eu acho muito interessante essa questão sobre AI e até mesmo o que você conectou aí sobre a parte lúdica em relação ao exemplo, né, de utilização do Excel. São ferramentas que muitas vezes a gente vê que falam que vai ser extinguida, a gente vai precisar mais de Excel, a gente não precisa mais de programadores, essa ferramenta já não é mais útil para isso ou para aquilo. E eu acho que você conectou bem os dois temas. Agora, uma forma até meio polêmica de te perguntar, isso tira o sabor daquela utilização que a gente tem, né, que talvez que é muito profissional de TI, que já tem um tempo de carreira, passa de, eu fazia isso antes, agora eu não faço mais. Você sente que, às vezes, é meio que dirigindo um automático, às vezes ligar um Tesla em algumas situações, não todas em relação de onde você está e onde você quer chegar, mas sim da trajetória, aquela famosa vontade ou o anseio de querer passar a marcha do carro, mas o carro é automático. O que você pode falar um pouco sobre isso? Cara, esse tema é muito polêmico e ele é muito legal ao mesmo tempo. Por quê? Eu lembro que quando eu comecei, principalmente lá na ETEC, eu lembro que você falava muito assim pra mim assim, Jonathan, pô, deu um erro, não pergunta pro colega do lado. Procura o erro, vai no Stack Overflow. E a gente passava tempo, cara, ali no fórum, batendo cabeça, procurando o erro. E às vezes um falava uma coisa, outro falava outra. E o que tu faz hoje com uma inteligência artificial? Você pergunta, ela te dá o retorno do que significa aquele erro, você tem na tua ideia o que é o erro e você consegue corrigir. Então, ou seja, vamos falar de tempo. O tempo que você perdia pesquisando, sei lá, metade do teu dia, ou dependendo da complexidade, 2 dias, hoje você resume isso para 10 minutos de entendimento. Então, assim, o ganho de performance e tempo é muito grande. Só que aí entra na outra ponta, né? Existem muitas pessoas da nossa área mesmo que é relutante, fala que é besteira utilizar inteligência artificial, que o modo lúdico antigo ainda funciona. Mas quando a gente olha hoje para o mercado, performance, velocidade, entrega e qualidade, a IA ela precisa fazer parte do nosso dia, por obrigação. Nenhum desenvolvedor, nenhum profissional de tecnologia que de fato precisa de tecnologia tem que olhar para a IA com desprezo, mas sim como um assistente. Ele precisa caminhar como um assistente, assim como o Alfred é do Bruce Wayne, né, fazer esse parâmetro, e não colocar a IA como Batman e você como Alfred, você se apoiar nela, é o contrário. Eu acho sensacional esse exemplo. Até uma questão que você falou, vou conectar os dois, o passado e o presente. Você falou, pesquisava os erros no Stack Overflow, mas isso meio que também garantiu que você tivesse um background, né? Então você tivesse um conhecimento a respeito de quais os tipos de erro, quais os possíveis problemas. Isso também ajuda, né? Se você for analisar, ajuda nesse momento onde a AI está mostrando para você o código que possivelmente pode ser uma solução, ou às vezes até ela mesmo gera o errado e você sabe o que você precisa corrigir. Então é um misto, é um pouco de cada coisa, eu acho. Não deixar o carro automaticamente decidir para onde ele vai, porque você sabe para onde você quer ir, mas também tá ali numa forma de apoiar você e não pensar mais no que você tem que fazer de fato no detalhe. Muitas vezes eu vejo que as linguagens de programação, elas pegam muito nessa situação de mudar uma API, ou às vezes mudar uma biblioteca, algumas funções elas acabam sendo depreciadas, e a gente tem que atualizar esse código, muitas vezes a gente tem que ir lá, bater a cabeça, aprender qual tipo de parâmetro, mas a gente, no fundo, a gente já sabe qual é o fluxo. Às vezes é só uma conexão de um ponto para o outro, mas o coração daquilo que a gente realmente está trabalhando, isso realmente, de fato, não existe uma AI que vai simplesmente transformar um texto mal escrito, sem descrição alguma de objetivo, de onde quer chegar. Se você não conseguir descrever isso para ela, realmente não vai conseguir te dar alguma coisa um pouco mais sólida, talvez, para você poder trabalhar em cima, ou até mesmo
aquilo que você pretende extrair dela. Excelentes exemplos, gostei muito mesmo. Não, mas aí até entrando num outro parênteses aqui que é muito importante também, que você falou sobre o aprendizado, né? Igual o exemplo que a gente deu do Stack Overflow. Você procurava o erro, uma pessoa falava uma coisa, outra falava outra, o cara colocava o código lá, a gente só via que funcionava, mas ninguém conseguia muitas vezes explicar. Você tinha que tentar entender o código que o terceiro escreveu. O legal da IA é o seguinte, principalmente para nós, não pedir código, perguntar qual é o erro. Por exemplo, a gente tem um erro de SQL que a gente não sabe. Por exemplo, a pessoa que está aprendendo SQL. Olha, deu um erro, sei lá, 1033 da vida, o cara não sabe o que é. E tá lá um código todo em inglês falando que ele tá usando, por exemplo, o champ na máquina no arquivo tal. O cara vai olhar o arquivo dele 50 vezes, ele não vai achar o erro. A IA vai pegar aquele erro que tá na tela dele e vai falar assim para ele, cara, o seu erro aqui, por exemplo, é porque você esqueceu um ponto e vírgula, é porque você esqueceu um parâmetro. Aí o cara fala, pô, que parâmetro que eu esqueci? O cara vai olhar o código, vai forçar a olhar o código dele atrás do parâmetro que ele esqueceu, né? Ou às vezes uma nomenclatura que ele coloca errado, e aí sim ele consegue entender e de fato ele aprender onde que ele errou e ele consolidar esse aprendizado, né? Só que o nosso problema é um pouco maior. O pessoal hoje em dia quer o quê? Quer o código, não quer a resolução do problema. E eu vejo assim também, estendendo um pouco até essa questão de as pessoas querem um código, mas elas não querem entender o que ele faz. Eu vejo muitas vezes as pessoas, é só uma ferramenta que vai gerar, você pode aplicar ali, por exemplo, um Lovable, ele já vai gerar toda a parte de front-end para você, ele já gera talvez a função para poder fazer a persistência dos dados e tudo mais. Só que a questão se você der isso na mão de um leigo, também realmente não quer dizer nada. Ele não vai conseguir pegar aquele código inicial, ele não vai conseguir fazer um processo de build, um CI e um CD para poder entregar esse código. E até mesmo ele corre o risco, eu vejo algumas pessoas usando, por exemplo, MCP e plugando direto num banco de dados aí e dropando tabelas que são realmente muito importantes. Não que nós não fizéssemos isso no passado, né? Quem nunca dropou uma tabela em produção, né, que atira a primeira pedra. Mas a questão esses erros, quando nós executamos, nós sabemos pelo menos a última ação que foi tomada. E nós temos ali o acompanhamento do que nós estamos realmente executando, e nós sabemos o código que está sendo gerado, enfim. E o acompanhamento disso e ter noção de que isso pode ser perigoso, que é justamente a questão que nós estamos tocando aqui, ou saber se tem algum tipo de risco que faz com que o profissional de TI realmente não possa ser simplesmente subtraído porque existe uma AI. E sim, ele vira realmente o protagonista de decisão em cima daquilo que está sendo feito, né? Eu acho que é muito importante a gente ressaltar isso, e a AI é o que a gente está falando aqui desde o início, uma ferramenta, ela é um assistente e realmente é algo do futuro, é algo que a gente não pode ignorar mais, né? Exatamente. Eu vou te dar até um último exemplo aqui para até concluir minha trajetória, porque eu vou te perguntar a tua também, que o pessoal vai estar curioso depois. Um ponto bem importante. Eu fiz um teste, eu criei um front-end todinho com IA, mesmo eu sabendo criar, eu criei todinho e eu pedi para ele criar com React. Eu não sei se você lembra que eu tive um problema com React e eu falei assim, cara, eu tive um problema com React, eu perguntei para ti, a gente foi lá e resolveu, beleza. Eu falei assim, cara, eu vou replicar esse mesmo front-end na IA. E eu quero ver se ela vai tratar esse problema que eu tive, né? Ou se ela vai criar com o mesmo problema. E eu vou fazer uma conexão no Firebase, eu vou estressar ela hoje e vou ver o resultado amanhã no Analytics. Eu fiz a mesma coisa, só o front-end fazendo uma leitura básica em dados bem básicos no banco de dados que eu coloquei assim para simular. Fiz esse vínculo com ela no Firebase, criei toda a parte de autenticação ali, só para brincar mesmo. Por incrível que pareça, a IA manteve o mesmo erro. Ou seja, eu aprendendo a usar o React, tive um erro, resolvi o erro, perguntei para ti, a gente resolveu, beleza, legal, estancamos o problema. Ou seja, a IA manteve um erro que eu cometi. Basicamente o quê? Consumo excessivo de dados. Tudo que você estava fazendo no sistema, ele estava ouvindo em tempo real, estava consumindo a parte de leitura. Consequentemente, se você quer um MVP para fazer uma demonstração no Firebase, que você tem uma limitação diária de 50 mil leituras, ela estava batendo, isso só eu testando, ela estava batendo 40 mil leituras no dia.
Aí tu vai falar, Jonathan, tu ficou 40 mil vezes atualizando a página? Não. Qualquer interação que eu dava para fazer no front-end que a IA me deu, usando o React, fazendo consulta no Firebase, deu isso. Agora imagina, a pessoa fala, mas eu não vou usar Firebase. Eu vou usar aqui, sei lá, vou usar um Node com Mongo, vou usar um PHP MySQL, beleza. Mas se você cometer esse mesmo erro no front-end, vai ficar chamando requisição. Então vai ficar toda hora batendo ali no servidor, requisição de leitura, 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 e a gente traz a consequência de quê? Aplicação lenta, aplicação que não performa, e depois o problema é quem? Será que de fato o problema é a aplicação ou o problema é do aplicador? Exatamente. É a questão quando você entra no detalhe da coisa, né? Eu vejo muita gente ver aqueles vídeos fenomenais. Ah, faço o aplicativo do Uber nesse vídeo aqui de 40 minutos no YouTube. O Twitter também é uma aplicação que volta e me aparece. Mas existe uma camada enorme de informações ali por trás que você precisa ter uma rastreabilidade absurda. E a complexidade é muito mais profunda do que nós podemos imaginar. E eu vou aproveitar agora para vocês, eu vou entrevistar ele, o homem, a máquina. O cara que foi o meu professor, e eu tenho orgulho de falar para todo mundo que ele é meu professor e meu amigo ainda, gente. Olha, reclamava, gritava, eu queria xingar ele na ETEC, mas eu tinha respeito, gente. Sempre respeito esses professores, tá bom? Eric, agora fala um pouquinho aqui pra gente como que foi a tua trajetória, como que tu começou na área da tecnologia, se isso já era um sonho teu. Conta um pouquinho aqui pra gente, assim, o que tu tá vivendo hoje, a tua vida hoje, atualmente, como que é? Essa questão, ela vem de um passado muito longínquo aí, da época, né? Quando eu era criança ali, eu gostava muito de videogames e eu lembro que tinha algumas revistas na época que falavam um pouco sobre computadores e eu tive acesso a esse material bem cedo. Só que eu não tive acesso ao computador, porque o computador realmente era muito, muito fora da... não tinha condições de realmente comprar um computador. E isso é uma coisa que fala assim, eu preciso resolver isso um dia, eu preciso resolver. Mas aí passou-se um tempo, eu lá com meus 15 anos, eu fui fazer Senai, fiz o curso de aprendizagem industrial, eletricista, e durante esse curso eu tive a oportunidade de ter o meu primeiro emprego. E trabalhando ali eu consegui parcelar o meu primeiro computador, né, e tive acesso aí a começar. Mas eu acabei, o Senai, passou mais ou menos um ano ali que eu terminei o colégio, e aí eu ingressei na FATEC. Um ano depois que eu estava estudando na ETEC, eu consegui meu primeiro emprego na área, fui trabalhar na IBM, trabalhei 3 anos lá na IBM, trabalhei com Linux, trabalhei com automação de algumas funções lá dentro da operação, e inclusive também com suporte de sistemas. Isso para mim foi realmente hoje o pessoal fala muito, né, de trabalhar na Apple, de trabalhar, quero trabalhar no Facebook, na Apple, quero talvez trabalhar no Airbnb, né, nas empresas grandes, na Uber. E para mim, nessa época existiam basicamente 3 empresas grandes que eu via, e a que eu olhava, que era a mais longínqua, né, a IBM, para mim era o meu sonho trabalhar na empresa. Então, passou-se alguns anos, eu trabalhando na IBM, eu terminei a minha primeira faculdade, e aí eu decidi ingressar na minha segunda faculdade na mesma instituição. Aí eu fiz sistemas para internet lá, na FATEC de Santos, né, na Rubens Lara, e durante esse tempo eu fazia um pouco de cada. Como eu tinha um quadro muito aberto, então eu trabalhei um tempo como freelancer. Em paralelo também mantive algumas aulas ali na ETEC de São Vicente, que inclusive foi onde eu conheci o Jonathan. E durante esse tempo eu via que realmente tinha muita oportunidade na área de TI, e eu realmente estava meio saturado de ir para São Paulo, dessa questão, né, da época da IBM. Eu dizer a verdade, eu dormia de 2 a 4 horas por dia. Realmente era muito difícil, morando tão longe e ter que ir e voltar de São Paulo. Mas enfim, terminando a FATEC, e a ETEC, o meu contrato era mais ou menos de 2 anos ali a duração, e eu falei, bom, agora eu tenho que ir para algum lugar. E aí eu tive a felicidade também de encontrar com um amigo e começar a fazer alguns vínculos em São Paulo para ver se realmente valeria a pena de eu voltar para o mercado em São Paulo. Bom, voltei para um mercado do Java ali em uma consultoria na parte de saúde,
E algum tempo de projeto lá, tive um aproveitamento enorme, entrei como pleno na época, eu tinha sido avaliado como pleno ali pelos profissionais, consegui, depois de algum tempo, me tornar sênior. Passado isso, eu tive uma outra porta, que também eu falo que Deus é um grande protagonista nisso tudo que a gente passa, né? Às vezes a gente acha que uma porta está fechando, mas Deus está abrindo outra. E nesse momento eu mudei para Stefanini, que foi onde eu fiquei praticamente até vir aqui para o Canadá. Né? Hoje eu estou aqui no Canadá faz 5 anos, trabalho com Java, e não foi, mais estranho que isso seja, não foi o Java que me trouxe para cá, foi o Node.js, né? E eu posso depois contar um pouquinho mais sobre essa parte em detalhes, mas basicamente a minha vida toda é voltada ali para a área de TI, e eu sempre quis forçar o que tinha, né, embaixo fala o capô do carro, né? Então a gente quer saber em detalhes como é que essa mágica funciona, né? Como que você consegue simplesmente dar instruções para o computador e ele fazer aquilo que você quer que ele faça. Que é justamente o desafio, né? É uma eterna luta contra você mesmo, porque você escreve o código e o código está errado e a culpa é sua. E você tem que corrigir. Então, é uma coisa bem engraçada e dá até aquela abalada no ego, né? Eu acho que é uma coisa que todo programador, todo profissional de TI em geral acaba passando. Sim, e até um parâmetro que eu acho muito engraçado, né, que já teve alguns rumores na internet que falavam assim que o mais próximo de um super-herói hoje é o programador, né? E hoje é tão normal a gente criar uma coisa besta, vamos assim dizer. Por exemplo, você está fazendo um front-end, você está vendo um botão, você fala assim, que legal, esse botão leva para uma outra página, que para tu é tão normal isso já no teu dia a dia, que quando você faz perto de uma pessoa que ela não sabe que isso já é para você normal, a pessoa olha tipo maravilhada, né? Assim, pô, cara, que legal, é assim, nossa, como que esse código vira essa telinha? Como que, nossa, as pessoas ficam bem maravilhadas assim. E é legal, essa sensação pra gente é muito importante, porque o nosso dia a dia é monótono às vezes, né? Você olha e você fala assim, cara, eu já sei fazer isso, eu tô cansado de fazer isso. Aí tu faz isso perto de uma pessoa que não entende, a pessoa acha isso maneiro demais, assim. Aí tu fala assim, caramba, né? Pô, que eu sou tão importante. Não, mas, cara, você falou essa questão, eu passei por isso outro dia que eu tava fazendo um pequeno reparo aqui no computador ajudando a minha esposa. E ela, não tem jeito, você pode programar o que você quiser, para o nível de empresa que você quiser, sempre vai ter alguma impressora que você vai ter que consertar, é normal. Mas ela falou justamente isso, ela falou, nossa, como você tem tanta habilidade assim, e você sabe o que você quer fazer, e se der um erro, você sabe o que você precisa corrigir, e realmente é o dia a dia pra gente, essa mágica acaba sendo... quando você sabe o truque, né, você é o mágico, quando você sabe como o truque funciona, a mágica do truque já não é tão mágica assim. A magia se perde um pouquinho ali para você, né? Mas para as pessoas é tudo muito surreal. Eu acho essa parte muito interessante, porque é o meu dia a dia fora da consultoria, né? Agora falando como adianta a parte ali mais de empreendedor. Eu acho muito engraçado que às vezes eu tô sentado aqui, eu tô fazendo alguma coisa, seja aqui ou na casa da minha namorada e tal, e às vezes eu faço algo que para mim é tão trivial ali do meu dia a dia, ela fala, nossa, tipo, igual um dashboard, né, que a gente faz aqueles dashboards, aqueles gráficos, é que o programador quando faz um gráfico ali, já quer se livrar do Excel e fala, nossa, que maravilha. Aí a gente faz aquele gráfico bonito, aquele dashboard, aí tu fala assim, nossa, legal, ficou tão legal, tu fala assim, né, ficou legal, né, aí chega a pessoa que, nossa, como que tu fez isso, tal, que não sei o que, cara, é muito gratificante, né, pra gente ver as pessoas como que elas tratam o nosso trabalho, tratam a nossa ideia transpassada ali na tela, o quanto que as pessoas gostam e admiram, né? Isso é bem legal. E agora tem uma pergunta aqui interessante para ti. E Opa. talvez, né, ela é complexa de responder na forma, mas assim, no macro, como foi a tua migração para o Canadá, assim, a parte de trabalho? É muito diferente aqui do Brasil? Ou tu acha assim que nós brasileiros nós estamos atrás em questão de conhecimento, ou nós estamos na frente, ou parelho? Como que é? Olha, eu vou falar algumas coisas aqui que realmente é um misto de dois mundos, né? Se você pegar o mercado da Baixada Santista, que foi onde eu comecei com a parte de programação, e você comparar um pouco com São Paulo,
dá para ver ali que muita coisa que, às vezes, o profissional, por estar numa empresa menor, acaba tendo que abraçar em relação à complexidade. O profissional que está fazendo back-end, muitas vezes acaba fazendo coisas de DevOps, ou talvez algumas coisas ali relacionadas à parte de sysadmin, né, que em empresas grandes, se você for trabalhar num dos grandes players aí em São Paulo, você já não precisa fazer isso, porque realmente já é uma outra área que vai cuidar. Agora, quando você vem para o Canadá, você também encontra meio que uma paridade muito parecida. As empresas aqui, elas têm essa startup, a startup que eu trabalhei, por exemplo, ela tem uma praticidade muito do dia a dia, você conseguir achar outro profissional, ou talvez realmente conseguir o acesso para fazer alguma coisa. E eu vejo assim que a experiência que eu tive antes em trabalhar em empresas menores me trouxe muito mais esse protagonismo. E comparado com a empresa que eu estou atualmente, que é uma empresa muito maior, dá para ver realmente que existe uma distinção entre os profissionais, mas eles estão muito próximos. E eu não digo nenhum um atrás do outro, assim, em relação à tecnologia ou stack. É em relação realmente à parte de protagonismo de você fazer as coisas. Vou dar um exemplo. Se eu estiver, por exemplo, numa empresa grande em São Paulo, e eu tiver que fazer uma ação de criar, por exemplo, um serviço, talvez tenha que acionar ali o pessoal de infra, talvez eu tenha que acionar um DevOps, talvez eu tenha que acionar alguém de redes para poder fazer alguma parte de integração, se o sistema já não tem alguma coisa por debaixo dos panos. E aqui hoje, eu preciso basicamente, às vezes, falar com um DevOps, se eu precisar fazer alguma coisa muito específica, ou eu mesmo posso escrever o Terraform, seguindo os guides, né, internos, com, claro, um auxílio ali, né, de alguém da área de DevOps para realmente aprovar as atualizações. Eu vejo que isso é uma forma muito parecida com o que eu fazia em São Paulo em alguns projetos, mas aqui em alguns projetos eu já não fazia isso mais. Eu talvez tivesse muito embrionário essa parte de fluxos, e que o pessoal fala muito de governança de TI, né? Sim. Então eu acho que não tá longe. Inclusive, até uma certa coisa, é uma coisa bem curiosa. Na minha empresa atual tem muito brasileiro. Na época que eu fiz entrevistas para vir para cá, realmente tinham vários brasileiros que fizeram essa decisão por mudar de área aí, talvez sair da região em São Paulo, ou a parte metropolitana, e migrar aqui para o Canadá. Perfeito, perfeito. Porque às vezes a gente fica aqui olhando, pensando, fala, cara, a gente se sabota, né? A gente muitas vezes se coloca abaixo, né? Se inferioriza, fala, cara, não é possível, os caras são países de primeiro mundo e, pô, o nível deles deve ser totalmente diferente do nosso, a gente vai chegar lá, vai passar vergonha. E eu tenho visto muitos brasileiros, tu é um caso desse, que chega para ser protagonista de uma nação que te abraçou, né? Não é tua nação materna, ela te abraçou, mas que você é protagonista onde você tá. E isso é muito legal para nós, brasileiros, a gente ter orgulho desses profissionais que estão ao redor do mundo, trabalhando, entregando o melhor, independente de onde esteja, e saber também que nossa qualificação hoje não tá tão atrás deles, entendeu? A gente tá no mesmo pé de igualdade. E até entrando num parênteses aqui que você falou que eu achei muito interessante. O ritmo de startup, ela faz você crescer, né? Porque você migra, você tá passando em todas as áreas ali. Muito diferente de quando você estava na IBM, quando eu estava num banco, porque tudo é segregado. Tudo você depende de outras áreas. Área de desenvolvimento, área de DevOps, área de infra, área de segurança, área de operação de segurança. Então, assim, é uma cadeia muito grande, né, que você precisa passar para você implementar. E quando você está numa startup, você tem um dinamismo mais rápido, o teu nível de aprendizado, a tua curva de aprendizado se torna menor, né? Então, assim, é muito interessante entender esse lado. E é bom para quem está querendo, principalmente, ir para fora, ouvir isso vindo de você, que a pessoa também ela pode se valorizar. Né? Porque ela está no Brasil, que ela é um brasileiro, que tipo, ela tem que se sentir inferior, a ponto dela falar, não, eu vou morar fora, eu vou colocar lá que eu vou ganhar bem menos que todo mundo. Não, porque o teu custo de vida acaba acompanhando o país que você está, né? Então, se você está remoto, sem problema, você pode pedir teu valor, porque hoje nossa moeda é desvalorizada aqui no Brasil. Mas, né, para quem quer morar fora de verdade, pode se valorizar como um profissional daquele país nativo, porque sabe que tem qualificação para isso. Cara, é interessante demais assim ver o teu ponto de vista. Acho que por mais que nós tenhamos rumos diferentes de carreira,
lá na frente eles se conflitaram, que são, nós dois viemos de duas empresas relativamente grandes, a IBM, uma multinacional, eu vim de um banco, onde que os processos internos acabam sendo bem parecidos, né? Onde que você tem uma segregação muito grande de tarefa, de função, onde que você precisa... É até estranho falar isso, eu posso depois até tomar um puxão de orelha, mas você tem que pedir o amém para muita gente para você conseguir fazer algo. Né? Eu falo por mim, hoje eu trabalho numa consultoria de segurança que eu presto um serviço para um determinado cliente, então eu não posso tomar uma ação. Por mais que hoje eu esteja numa posição como um sênior, eu tenho a responsabilidade de algo, eu não posso tomar uma ação sem ter a parte de consulta entre as partes. Já eu, como vamos dizer assim, uma startup e um freelancer, eu tomo a ação que eu quiser, porque eu entendo os parâmetros básicos de segurança para aquilo que eu estou fazendo, eu entendo quanto que eu vou precisar de uma infraestrutura para aplicar seja num pequeno projeto pessoal meu, um projeto que a gente possa estar vendendo para um microempreendedor. E é muito interessante. E eu percebi muito isso, tá? Quando eu estou no banco, eu estou como um consultor, eu aprendo muito a disciplina que eu atuo. Mas quando eu desligo o meu computador às 18 horas, eu viro a chave de um empreendedor ali focado na parte de desenvolvimento, o meu nível de aprendizado ele deixa de subir assim e ele sobe um pouco mais acentuado. Porque o nível de conhecimento que você tem é muito maior, né? Você conversa com as pessoas, por exemplo, da minha área, o pessoal de gestão de identidades e acessos, a grande maioria hoje, elas não têm um conhecimento de programação diretamente, né? Tem um conhecimento de tecnologia que vem ali do Service Desk, hardware, alguma coisa mais assim de Service Desk, e vem para a área de gestão de identidade. Então, quando você vem com essa mentalidade de um programador, uma lógica de programação, uma extração de dados, como você vai trabalhar, manipular dados, o que você pensa com uma automação, por mais que você não faça uma automação, você sabe na tua cabeça criar um fluxo para você conversar com uma área específica de automação. Então, tudo isso facilita o teu dia a dia. Então, é o que você falou basicamente. O que tu passa no Canadá é o que eu passo aqui no Brasil. Ou seja, a gente não muda nada, mas ao mesmo tempo muda tudo. O nível de aprendizado é igual para os dois quando está numa empresa um pouco menor, focada em uma determinada área, né, que você expande, e quando você está numa empresa maior, você é um pouquinho mais restrito. E o que você comentou a respeito aí, eu termino o meu horário de trabalho ali e viro a chave e tem um outro nível de aprendizado, isso é uma coisa que acompanha todo mundo da área de TI. Não existe essa coisa de eu terminei a faculdade ou a faculdade me preparou 100%, ou o meu curso técnico me preparou 100%. Não, ali foi um pequeno passo, né? Um pequeno passo para uma caminhada que é muito longa. Então você está sempre buscando novas coisas, aprender coisas novas, aprender através de palestras, livros, né? Eu acho que a gente já conversa muito sobre livros, volta e meia manda uma dica um para o outro. Eu acho isso muito importante ressaltar, né? O pessoal fala realmente a AI está ali para dar o suporte, mas como é que você vai saber se ela falou alguma coisa errada para você? Você tem que ter um embasamento, você tem que saber do que se trata, né? Você não seguir cegamente uma instrução ali que foi gerada por uma base de uma matriz matemática, uma matriz ali multidimensional que te deu uma resposta em caracteres, né? Exatamente. Aí entra aquele paradoxo de novo. O quanto que a IA ela é importante, mas ela não substitui todos os nossos processos, né? Exatamente. Ela é muito importante para você aprender, muito importante. Você aprende muita coisa, mas ela nunca vai substituir o método tradicional. O famoso livro, a famosa fonte, a famosa documentação, que eu falo por mim mesmo. Eu sou uma pessoa que eu detesto ler documentação, mas eu entendo que precisamos ler a documentação, não tem como fugir, né? E entra também a outra questão, de tipo assim, aprendi algo no YouTube hoje, né? Seja um framework, seja o que quer que seja. Ah, eu aprendi. Tá, de fato você aprendeu, você assistiu a aula, você aplicou, você foi atrás de que aquele método que foi ensinado pelo aquele professor que talvez você nem conhece é o método de boa prática que o mercado hoje exige? E assim, errado, a AI pode estar errada, às vezes o professor pode até passar uma instrução também errada, porque talvez ele mesmo aprendeu daquele jeito e está errado. Exatamente. Mas o senso crítico ele tem que ser sempre exercitado. É o que você falou em relação a gente sempre estar aprendendo mais a respeito dos detalhes e não simplesmente como observadores.
é muito interessante o pessoal assistir futebol, né? Gosta de falar, esse cara, ó, a trave desse tamanho, ele conseguiu errar o chute. Ele ganha tão bem, ele tem uma limitação, né? Tem ali os treinos dele e realmente não conseguiu fazer aquilo. E eu acho que também tem uma coisa, talvez se você tivesse na mesma situação, provavelmente você ia errar, né? Acho que Ou faria pior. ou talvez nem tivesse no time, tivesse no banco, porque realmente não tem condição de jogar. Mas você praticar isso é algo extremamente válido. Eu acho que as pessoas que, até mesmo que não têm, são da área de TI, e tem pessoas assim, da área de TI, que não precisam programar, realmente, porque a área de TI é imensa, né? A gente tem muitos profissionais ali que podem tá numa cadeira de TI, fazendo funções que não necessariamente vão precisar que eles programem alguma coisa, mas o conhecimento da área correlata realmente é algo que vai te dar um embasamento, por exemplo. Digamos, se você você teve uma carreira ali de TI e você se tornou um gerente. Como é que você vai saber se o programador está te enrolando? Não que você precise fiscalizar a vida dele, mas ele fala assim, essa função aqui é só um campo, mas por que esse cara está me dando uma semana para fazer esse campo? Aí você analisa isso numa profundidade maior, de que você sabe, ele precisa talvez validar esse campo, não passar por uma mesa de avaliações, que é o campo, talvez seja um documento, talvez ele tenha que trabalhar com alguma parte de ofuscação dos dados pela LGPD, que pede que você realmente trate dados que são, né, indicativos ali para achar uma pessoa, ou realmente identificar uma pessoa, você tenha o cuidado com esse documento. E a gente vê esses vazamentos de dados aí que acontecem pela internet, volta e meia, alguma conta vaza, senha ou dados pessoais, e você pensa, será que o profissional que fez essa parte, ele pensou no grau de complexidade o que poderia dar errado ou não? Mas enfim, isso é uma coisa que a gente pode abordar depois. Exatamente. Mas é realmente conseguir entender um pouco o outro lado, e se você precisar, às vezes, fazer algum tipo de consulta, né? Eu vi algumas pessoas de gestão, por exemplo, em São Paulo, que conseguiam logar no banco e fazer uma query. Eu acho isso sensacional, porque a query realmente é um desafio, mas se você for pensar no banco em relação à estrutura, é muito próximo ao que o Excel mostra, né? Uma forma tabular de dados. Então, a pessoa poder ter essa capacidade de poder fazer isso e validar se alguma informação está correta, ou usar uma ferramenta que, por debaixo dos panos ali, gerou SQL e está fazendo ajudando ela nessa operacionalização de chegar até a informação e poder realmente dar até, às vezes, um feedback esse campo não era para ser assim, ou talvez essa máscara que a gente validou nesse campo não era para ser desse jeito. Eu acho que é algo muito válido, e você ter um pezinho um pouquinho numa outra área não te traz menos poder, mas sim te traz uma habilidade diferente. É o que eu falo até para os programadores. Tem programador que torce o bico um pouco assim para matemática. Aí eu falo, para de fazer isso. E entende? Porque às vezes alguma solução de matemática, ou até mesmo alguma área já de engenharia, já resolveu algum tipo de problema que você tem. Talvez você esteja olhando por um problema no dia a dia e você nem imagine que aquele problema já possa ter sido trabalhado por alguém, e essa ferramenta você só vai ter acesso se você poder pular um pouquinho em outras áreas e abrir um pouquinho o leque. E isso abre para outras coisas, idiomas, abre também, né, para a parte de entendimento de gestão de pessoas, né? Eu já tive que liderar alguns times, né, em São Paulo, e eu lembro que essa questão de poder lidar com o programador, né? Você não chega no programador, o cara tá travado numa tarefa, vou botar minha pressão no cara, vou dar um gritão no cara, você não entregou, isso aqui tem que ficar pronto para ontem, porque o cliente precisa. E a pessoa realmente esquece de pensar na questão que o programador calmo, ele trabalha melhor. Então, o que eu posso fazer para que esse cara fique mais calmo? E o que eu posso fazer para ajudar com que aquilo que está travando ele deixe de travar ele? Então, ter um pouco de
chegar um pouco na parte humana e realmente executar a parte de gestão dentro da área de TI é uma coisa difícil. Eu já vi muitas pessoas que realmente são muito boas nisso, são muito boas em gestão e não têm talvez a parte técnica, e vi o contrário, que pessoas que são técnicas extremamente muito boas e não têm como condição assim de ter uma boa gestão, que talvez fosse um exercício que tivesse sido feito no passado que poderia resolver isso. Eu concordo, e tem até uma polêmica de uma coisa, que aí eu vou deixar esse assunto por um próximo podcast, mas eu só vou dar uma palhinha aqui, que é a respeito do que? Você falou assim, que o programador calmo, ele trabalha melhor. Eu vou um pouquinho além, tá? O profissional de TI calmo, ele trabalha melhor. Não adianta você colocar pressão. Polêmica no ar aqui mesmo, porque é para gerar polêmica mesmo, porque é a verdade, mas se as pessoas pararem de chamar no Teams para fazer reunião que pode ser resolvido por um e-mail, o teu time vai performar, o teu time vai entregar. Não adianta a cada 5 minutinhos, né, você pegar, chamar o cara, vamos fazer uma reunião. Aí a reunião que é para você tirar uma dúvida de 5 minutos se transforma numa reunião de 1 hora que ninguém tirou dúvida de nada e você saiu com o mesmo status que você entrou. Ou seja, você sai chateado, cansado porque você ficou ali ouvindo, com raiva porque você perdeu 1 hora que você não performou, e depois lá na frente você é cobrado porque você não entregou no prazo, porque você ficou até você justificar que você ficou numa reunião, né? Aí tipo já aconteceu N situações aí. Então assim, é sempre bom, e o pessoal gosta de Teams, quem gosta de Teams tudo bem, à vontade quem à vontade, mas pessoal, entenda uma coisa, reunião é para tratar pautas, resolver assuntos e acabou. Não é para ficar de bate-papo. Então não perturbem o profissional de tecnologia, cara. Se ele tem uma tarefa e o prazo é para entregar no dia X, deixa o cara bater a tarefa. Se ele tiver com dúvida, ele vai levantar a mão, ele vai chamar. Se você tiver com dúvida, fala assim: olha, fulano, tô com uma dúvida aqui, mas eu não sei explicar. Posso te ligar? E liga por 2 minutos e explana a tua dúvida. Não precisa fazer uma dúvida de 1 hora. Se a dúvida é besta, manda um e-mail, o cara, quando tiver tempo, vai te responder, entendeu? Essa é a polêmica, tá bom? E aí depois a gente discorre esse assunto em outro podcast aí, porque esse aí pode até render. Mas é isso, Eric. Acho que é assim, cara, o papo foi show de bola. Entendeu o teu lado aí no Canadá, assim como você tá entendendo agora, que eu falo que eu sou novo ainda na profissão, né? Tenho 4 anos, vamos dizer assim, por mais que estudei tecnologia como 1 ano e meio técnico, 5 anos em engenharia, mas de profissão mesmo atuante no mercado eu tenho 4 anos, e eu falo que Deus foi muito bom comigo durante esses 4 anos, porque eu consegui chegar, se a gente colocar por ano, eu consegui avançar 4 etapas, né, por ano, vamos dizer, estágio, júnior, pleno, e hoje eu estou como sênior, né. Então, para mim foi muito gratificante, eu tenho que mais que agradecer a Deus, porque foram portas que foram abertas, oportunidades que foram geradas. Isso não é porque o Jonathan é bonito, nem porque o Jonathan é melhor do que ninguém. Não, é porque o Jonathan correu atrás, o Jonathan orou, mas além de orar, ele também teve ação. Assim como foi a tua trajetória, a tua história, ela é muito enriquecedora para qualquer pessoa, acho que serviria de inspiração para qualquer ser humano. Então, não é que nós somos a exceção que fugiu à regra. Muito pelo contrário. Nós somos literalmente o que nós estamos tentando criar como regra. Pessoas que vieram de baixo, estudaram para tentar chegar num nível legal, bacana e não está acomodado, né? Sempre está procurando algo para crescer, sempre está trabalhando no mais alto nível, nunca deixar a peteca cair. E assim a gente trazer a qualidade não só para nós, para o nosso trabalho, para a empresa que a gente presta, mas a nossa qualidade como ser humano, né? Como um ser humano sempre ser melhor do que antes, né? Sempre ser melhor que ontem. Nunca a competição ser contra o nosso colega do lado, mas ser com nós mesmos. E isso é um desafio legal, interessante. Eu vejo esse brilho contigo. Eu vejo que tu é um cara que, toda vez que eu falo contigo, é muito enriquecedor para mim, porque toda vez que você vem e fala, cara, hoje eu tô estudando tal coisa, pô, mas hoje eu vi não sei o quê, pô, tu viu esse assunto, tal, mó interessante, que isso mostra que não que você tá à frente das pessoas, mas que você tá um passo à frente de questão de conhecimento, de busca de conhecimento. E isso para mim, assim, eu tenho você como um exemplo, como um modelo, tá? Principalmente como profissional de tecnologia, como amigo eu não preciso falar, tá? Mas como profissional de tecnologia, acho que aqui o nosso podcast, esse primeiro episódio, ele é válido para as pessoas entenderem a relação de Jonathan e Eric, o que a gente vai trazer, e principalmente, além da nossa trajetória, todo o nosso contexto, background que a gente tem
por trás de nós, a nossa expertise, muitas vezes também as nossas dores, que isso também é válido compartilhar, que o pessoal oculta, né? As nossas dores e também as nossas conquistas. Então eu falo por mim mesmo, eu sou muito grato do que eu conquistei em 4 anos de área de tecnologia, e eu entendo que por mais 2, 3 anos eu vou chegar no nível onde que eu desejo, assim como eu tenho certeza absoluta que tu logo tu já tá em outro nível que eu não quero dizer aqui para não falar assim, não, entendeu? Que só Deus sabe o nível que tu vai chegar, que eu sei porque eu conheço a tua capacidade e eu entendo o quão longe o Eric pode ir. Eu vejo aí que você, né, nesses 4 anos, você se desenvolveu muito rápido, e isso não é, o pessoal fala muito em relação a ficar pulando de empresa em empresa. Eu vejo que você desenvolveu uma carreira sólida em um lugar, e isso é uma coisa muito válida, e isso é para poucos. E não só na parte profissional, né, a gente tem essa amizade muito próxima de até dar, às vezes, um palpite na vida do outro ali com muita educação, muito carinho, mas eu vejo que essa primeira passo que a gente está dando aqui no podcast também é muito nessa relação de que aquilo que nós, às vezes, compartilhamos um com o outro em relação a informações, em relação a ideias, ou até mesmo dores que a gente passa no dia a dia, acho que a gente consegue evoluir isso e até mesmo trazer para outras pessoas um pouco dessa trajetória, e cada um tem uma história, não tem jeito, você às vezes vai ter que passar por uma empresa muito ruim, às vezes vai passar por uma empresa muito boa e vai ficar um tempo e vai se desenvolver lá e vai conseguir realmente chegar naquilo que você deseja. E esse ponto não adianta a gente passar uma fórmula, não adianta a gente querer ser uma fórmula, né? Eu acho que é muito pessoal de cada um. Mas talvez se espelhar nos acertos dos outros e evitar um pouco dos erros ajude um pouco. Mas não adianta, você tem que ter a prática. Eu posso falar como é que você anda de bicicleta, mas se você não sentar na bicicleta, realmente não vai ter como você se desenvolver, né? A gente pode compartilhar os erros para que as pessoas consigam desviar um pouco, né? Se manter no caminho e desviar dos problemas, né? E aí, quem sabe as pessoas aprender com o que deu certo para poder não saltar um degrau, mas para pelo menos agilizar a trajetória. É sempre importante. E até o ponto que você falou, né? Eu fiquei 4 anos no PAN, né? 4 para basicamente já vai virar 5 já. Foi quando eu migrei para consultoria. Eu tive esse crescimento e muita gente não entende o porquê. Acha que é só pelo conhecimento tecnológico, mas não. Aí vem o background de outros lugares que eu trabalhei que não envolviam tecnologia, relacionamento interpessoal, como se fala, vivência mesmo, propriamente dita, porque muitas vezes, igual você falou, a gente pode ser muito bom tecnicamente, mas se a gente não tiver o famoso jogo de cintura, a gente não consegue chegar em lugar nenhum. Sim. Então, esses 4 anos de evolução eu trato como isso. Minha experiência no mercado de trabalho me preparou para que hoje eu pudesse colher no mercado de tecnologia algo de forma, vamos dizer assim, com muitas aspas, tá? Para ninguém interpretar errado, de forma mais rápida e assertiva. Ou seja, eu errei menos, né? Porque eu já venho com esse background de que, tipo assim, eu falhei em muitos lugares, aprendi, porque basicamente toda empresa é igual. Você vai ter o seu chefe, que ele vai determinar o que você tem que fazer, você tem data para cumprir. Não importa qual seja a profissão, você tem que seguir esse padrão. Então, eu trabalhei em empresas de comércio exteriores, que eu tinha clientes que cobravam muito, a cada 5, 10 minutos o telefone tocava, então você aprende a lidar com pressão, você aprende a lidar com prazo. Então, quando eu cheguei no mercado de tecnologia, eu só precisava aprender o conhecimento técnico de onde eu estava inserido, porque o background é igual em todo lugar. Então, quando eu já sabia, né, o famoso jogo de cintura de como lidar com as pessoas vindo lá de trás, então eu consegui unir isso, o útil ao agradável, e aí a gente conseguiu não pular etapas, mas agilizar o caminho, né? Eu falo muito em relação conectando com essa relação da sua atitude dentro de empresa. A gente, mais para frente, a gente pode até abordar num podcast como é que é o dia a dia de um programador, como é o dia a dia de um profissional de TI em geral, que muitas pessoas até sabem muita coisa técnica, às vezes, sobre uma ferramenta, e elas não compartilham com outras.
talvez por medo de alguém tomar o lugar dela, ou talvez porque realmente não tem o desejo de compartilhar a informação, né, querem guardar para elas. E eu sempre falei isso, até mesmo na época da ITEC, aquilo que você compartilha, ela não é dividido, ele é multiplicado. E essa é uma matemática que é muito curiosa. Se eu, se eu aprendi algo e eu sei algo e eu passei esse algo para alguém, mais uma pessoa vai saber. E eu passei pelo processo de ter que identificar aquilo de uma forma estruturada para poder passar a informação para frente. Isso faz com que eu aprenda também. Então é muito mais sobre olhar de diversas formas. Tiveram vários projetos que eu passei que eu já tinha, né, a minha senioridade e eu vi ali que às vezes a pessoa entrava no projeto e estava tropeçando, às vezes no setup de máquina, às vezes configurar para que ambiente que vai apontar para fazer as ações, e realmente ela sabia programar. Eu não estou falando que não sabia. Ela sabia programar, ela só não sabia como fazer as coisas se conectarem. E às vezes sentar ali, né? Eu ali como orientando a minha. Na época a gente chamava de esteira de desenvolvimento, eu nem sei se esse termo é mais usado no Brasil. Mas uma esteira de desenvolvimento ali sentar e realmente acompanhar aquele profissional um dia, um final de tarde, enfim, um período, e realmente saber quais são as dores e identificar e fazer realmente a orientação, né? Fazer o direcionamento. E isso é uma coisa que você planta que realmente não. Você nem pensa, você não pensa que você está fazendo grande coisa. Ah, eu já sei fazer isso, porque isso não vai mudar nada na minha vida. Mas talvez mude na vida de alguém. E às vezes esse alguém no futuro vai te chamar para fazer alguma coisa, ou até mesmo vai ser o início ali de uma amizade, porque fala assim, pô, o cara foi bacana comigo, pô, tomar um café com ele, enfim. São coisas que passam. Não estou falando que você tem que fazer isso porque você vai ganhar algum dia algum resultado com isso. Isso. Inclusive, eu tive muito menos resultado do que muita gente deve imaginar. Mas você simplesmente se está numa situação ali que é muito agradável, é bom. Eu acho que é um sentimento de reciprocidade, eu acho, talvez. Não sei se talvez seja o termo para essa emoção, mas é algo que traz algo muito bom para você. Sim. E não só para o seu profissional, mas também para o seu pessoal. Eu acho que atravessa essa barreira. A gente fala muito de separar o profissional do particular, mas se eu tô com um problema em casa e eu vou trabalhar, o código não sai do mesmo jeito. Não sai. Né? Não sai. E outra coisa também que eu acho muito interessante é quando você ensina a pessoa, por mais que você já saiba aquilo que você está ensinando, você sempre vai aprender. É igual aquele filme. Você assistiu um filme uma vez, você fala, nossa, esse filme é maravilhoso. Quando você assistir a segunda vez, você vai perceber detalhes que você não viu na primeira vez. Quando você assistir a terceira vez, a mesma coisa. E isso eu trago para o aprendizado e o ensino também. Quando você ensinar uma pessoa, por mais que você saiba, você está aprendendo. E tem um trecho de uma canção que eu gosto muito, né? É tipo assim, dê o seu melhor, faça alguém feliz. E alguém fará por você. Quem é esse alguém? Às vezes esse alguém pode ser uma pessoa, às vezes a pessoa pode estar te olhando e falar, cara, que profissional diferenciado, né? Pô, o cara tá ensinando ali, ele não tem obrigação. Ele tá ensinando, pô, que legal. Quando eu tiver uma oportunidade, eu quero que esse cara trabalhe comigo, eu quero que esse cara tenha uma promoção, enfim. Ou às vezes o ser humano ele não vai te ver, e ele nem não precisa te ver. Nós não fazemos por holofotes, né? Nós fazemos porque fazemos, né? Porque gostamos. Mas muitas vezes a recompensa de você estar semeando na vida de alguém, quando você pensa que ninguém está te vendo, por mais que aqui nós não estejamos tratando de religião, muito pelo contrário, mas nós cremos em um Deus, nós entendemos que Deus está vendo a atuação. E nós fazemos não esperando que Deus faça algo por nós, né? Mas nós acabamos colhendo algo que nós estamos plantando porque é a lei da semeadura. Se você planta maçã, você vai colher maçã. Então, se você plantar coisas boas, consequentemente você vai colher coisas boas. E isso não quer dizer que você não vá passar por tempestade. Muito pelo contrário, a semente ela precisa de tempestade, ela precisa de chuva para que ela possa crescer e florescer e gerar mais frutos, né? E assim é a vida do ser humano. O ser humano ele planta, passa a tempestade, vem a tempestade, você chora porque você acha que a tempestade destruiu aquela semente que você plantou. Passa alguns dias, o sol volta de novo, você vê a semente brotando e você fala, ah, a semente brotou, mas não está na hora da colheita.
Passa mais um tempo, você vai vendo a árvore crescer, daqui a pouco você vê os seus frutos multiplicando, e esses frutos geram mais frutos, que geram mais sementes, e assim é uma cadeia, cara. A vida é isso, né? Já Isso é muito interessante. teve situações que eu encontrei com ex-alunos no ambiente de trabalho. Eu estava lá na empresa há um tempo e de repente escuto uma voz, eu olho para trás. Pô, cara, o que você está fazendo aqui? Ah, entrei agora na empresa semana passada. Aí você fala, pô, já imagina se eu tivesse lá no passado sendo um professor casca grossa, talvez não tivesse a pegar uma referência ruim em relação ao meu trabalho, falar assim, esse professor não sabe de nada, ensina de qualquer jeito. Né? Se eu não tivesse o prazer de fazer aquela função, não teria porquê. Talvez a alegria, o espanto alegre, talvez, de me encontrar no futuro e eu encontrar outra pessoa, né? Sendo uma forma bem recíproca. Isso é o bacana, eu acho que vale muito mais, um aprendizado que vale muito mais além do que é TI em si, e realmente aprender a ser muito mais humano com as pessoas e entender o momento de cada um. Com certeza, mano. E se tu me permite fazer até um breve testemunho aqui de algo que aconteceu esses dias, que eu achei muito interessante. Eu fui convidado aqui na ETEC para participar daquela roda de conversa, né? Não sei se você lembra. Como um ex-aluno e tal. Sim. Aí eu sentei, tava conversando com os grupos tal, e chegou a hora de eu ir embora. E, cara, eu lembro muito que teve um aluno em si, ele me parou. Ele falou, cara, pô, posso te adicionar no Instagram, no LinkedIn? Eu falei, não, fica à vontade, cara. Só adiciona no Instagram lá mais profissional que eu tô criando e tal. E fui conversando ali com o rapaz. Aí passou um outro menino. Aí eu parei, esse outro menino tava passando, foi assim, licença, posso fazer só uma pergunta? Ele, claro. Eu falei, por que quando eu falei sobre as dificuldades da área, as pessoas olhavam para você? Tipo, quando eu falava que algo é difícil, mas que nós temos que se esforçar, as pessoas olhavam para você. Aí cara, parece papo de coach, mas isso é verdade, tanto que eu tenho um print dele falando comigo no LinkedIn. Não acredito, pô. Ele pegou. Cara, é que acontece umas coisas que as pessoas que estão de fora assim acham que, pô, é mau papo de coach, mas é verdade. Aí o moleque olhou assim nos meus olhos, quase chorando, Eric. Ele falou assim pra mim: falou assim, irmão, eu tenho alguns problemas psicológicos e eu sou acompanhado, tal, tudo mais. E eu tenho muita dificuldade de começar algo e terminar. Pô, isso mexeu comigo, Eric. Por que mexeu comigo? Porque quando eu tava na faculdade, antes de eu entrar no PAN, eu não tava conseguindo emprego na área de tecnologia em lugar nenhum. Aí tu fala, pô, mas tá na faculdade, é começo sim. Mas eu já tava naquela parte de ansiedade de que, tipo assim, cara, eu preciso migrar. O tempo tá passando. Daqui a pouco eu tô numa idade mais avançada. E eu pensei, chegou um momento que eu falei, cara, TI não é pra mim, eu vou largar minha faculdade e famoso português que se exploda. E eu contei essa história pro menino. Eu falei assim, sabe, e eu dou graças a Deus porque eu nunca parei minha faculdade. Porque pela minha faculdade eu consegui meu estágio e eu pude ser quem eu sou hoje. Então, o moleque ficou olhando assim pra mim, eu estendi minha mão pra ele e falei assim, eu quero que você toque na minha mão, mas pra você fazer uma promessa. E a promessa não é pra mim, é pra você mesmo. De que você vai terminar esse curso. Ele falou, cara, eu não consigo. Eu não consigo apertar a tua mão e prometer. Eu falei, não, você vai apertar na minha mão, você vai prometer. Sabe por quê? Porque a partir do momento que você entender que você é mais forte, que todo o sentimento que você tem de que você é incapaz e você, de fato, concluir esse curso, escreve que eu tô falando que você nunca mais vai ter problema psicológico. Porque a partir do momento que você vai quebrar esse ciclo. Aí, tipo assim, aí entra a parte, né? Eu, como cristão, falo assim: eu creio que Deus vai te abençoar. Tem gente que pode assistir aqui, pode não gostar da forma que eu lido, mas não tem problema. O que importa é que é o conteúdo. E eu falo assim: eu tenho certeza que Deus vai te abençoar, você vai sair dessa. Então você vai fazer um compromisso. Você vai tocar na minha mão, você vai fazer um compromisso que, cara, o dia que eu tiver dúvida, eu posso chamar o Jonathan. Você vai ter o fácil acesso a mim. Pode me adicionar nas redes, que não sei o que, beleza. Passou um tempo. Eu achei até que ele não ia me adicionar, até na minha cabeça falei, pô, nem vai me adicionar, acho que o moleque achou que eu era tipo um guru da vida, deixa quieto. Ele me adicionou no LinkedIn. Aí eu olhei o LinkedIn dele e vi que já era novo, ele tinha basicamente acabado de criar. E assim que eu aceitei, ele mandou uma mensagem pra mim, era de madrugada, 1h pouca da manhã. Ele falou assim, irmão, tô te mandando essa mensagem pra dizer que, tipo assim, o que você me falou me motivou, que não sei o quê. Ele falou assim, foi muito inspirador, e você foi uma inspiração pra mim. Eric, eu tô 4 anos na área de TI. Eu nunca imaginei que eu poderia ser inspiração pra alguém.
Eu nunca imaginei, não tô sendo demagogo não, eu sempre pensei em ser um bom profissional, fazer um excelente trabalho e, falando português claro, ganhar dinheiro, porque nós estamos aqui para ganhar dinheiro, ninguém trabalha de graça, ganhar dinheiro e poder viver minha vida. Eu nunca pensei que eu poderia fazer diferença na vida de alguém. E quando esse moleque falou isso pra mim, esse rapaz, né, moleque não, esse rapaz falou isso pra mim, me trouxe a memória de que, tipo assim, nós inspiramos pessoas sem sabermos. Às vezes a gente acha que a gente não inspira ninguém, que a gente não pode melhorar a vida de ninguém. Mas às vezes a gente está inspirando pessoas, as pessoas se espelham na gente sem a gente nem saber, sem as pessoas falarem pra gente. Às vezes a pessoa acompanha você e você nem sabe. Fala assim, cara, tipo, no teu trabalho mesmo, às vezes a pessoa fala assim, pô, o Eric trabalha direito, ele faz umas entregas interessantes aqui. Cara, quando eu chegar daqui a tantos anos, eu quero ser igual ele. E aí a gente não tem conhecimento disso. Entendeu? E tipo, quando eu recebi isso, pra mim foi um choque. Me ensinou que o quê? Que tipo assim, às vezes o dinheiro ele é importante. O dinheiro ele é estupidamente importante. Mas quando nós falamos de pessoas, as vidas das pessoas se tornam mais importantes. Então, se um aprendizado que eu deixo aqui, se a pessoa que assistir esse podcast até o final, ela puder ser impactada positivamente para que ela seja diferença na vida de outra pessoa, seja no mínimo ensinando algo, aplicando algo, ajudando alguém da forma que puder, eu já vou ficar feliz demais de saber que eu pude influenciar uma pessoa através de um testemunho. E isso para mim já é o suficiente, cara. Dá uma sensação boa, né? Demais, cara. Talvez o salário que você já ganhou em algum momento passado, você já gastou ele todo. Mas essa sensação que você tem, você sente agora, eu tenho certeza, não vai passar tão cedo. E você vai ter memória de muitos anos disso. Com certeza. Te traz a reflexão, né? Tipo assim, tu fala assim, cara, será que eu sou tudo aquilo mesmo? Ou que legal que eu sou algo que as pessoas possam se espelhar? É interessante, cara. Eu nunca tive essa sensação, então para mim, como que isso é novo, eu fico radiante. Então toda vez que eu tenho algum problema ou que eu critico alguma coisa, e isso me volta na memória. Tipo, volta na memória e falo assim, cara, pô, por que você tá reclamando? Por que você tá falando? Pô, o moleque aí tem um monte de problema. E ele se inspirou num discurso que você fez e você tá reclamando, cara. Entendeu? E é interessante, é interessante. Eu confesso para você que eu gostei disso. Eu gostei porque a gente vê que no pouco a gente consegue ajudar as pessoas. A gente não precisa de muito. E o retorno seu também, né? Você falou que você teve uma influência em relação à vida dele, eu concordo, isso realmente foi. Teve uma ação, teve um movimento ali, até na forma de pensar, de analisar a situação dele. E isso também tocou em você. Vou falar, talvez lá no passado, tudo que você já comentou em relação a. Eu estava tentando entrar na área de TI, não estava conseguindo, isso me frustrava muitas vezes. Eu sei que eu já passei também por isso, de tomar o não na entrevista. Portanto, você toma o não porque você não sabe uma vírgula a mais. Ou às vezes você sabe a vírgula a mais e você toma o não porque você sabe duas à frente. E o cara que está te entrevistando tem medo de você. É uma coisa curiosa, né? É engraçado. Eu já mentorei algumas pessoas que passaram por situações assim, de terem realmente um currículo muito bom e não conseguir entrar na área de TI. Você fala, como? Como? Como o cara já estudou fora, o cara fala 2 idiomas e não consegue um emprego. E você acompanhar a pessoa, mentorar, direcionar, fazer os ajustes naqueles pontos que a pessoa realmente precisa e ver a pessoa chegar no seu objetivo. Eu falo, se você pretende um dia ser eu não sei se você tem essa ideia, eu sei que você empreende, e realmente isso toma muito tempo, além de você ter seu horário de trabalho, mas essa parte de mentoria é realmente muito recompensante. É muito recompensadora para quem está mentorando. E eu acho que você tem o perfil de fazer isso. Pelo que eu conheço particularmente você, em relação a, né, trato com as pessoas, entender o momento, saber identificar realmente esses pontos, isso foi fenomenal. É quase uma reação imediata que tudo aquilo que aconteceu.
de você conseguir enxergar e ver realmente além do ponto de, eu só estava numa, talvez você pensou assim, eu só estava numa roda discutindo sobre TI ali, sobre histórias de ex-alunos, e agora eu vi aquele rapaz passando por uma situação assim, ou alguém olhando para ele, e você identificar, ter a sensibilidade de poder agir e realmente mudar a vida de uma pessoa. Isso eu acho sensacional. Não é à toa que nós estamos aqui, né? Com certeza. Conversando. E eu vejo que foi muito do que Deus já fez na minha vida, na sua vida, e eu tenho muita gratidão por tudo que nós temos vivido até aqui, e eu acho que tem muita caminhada ainda pela frente. Com certeza. E o pessoal ainda não perde por esperar, cara. O pessoal não perde por esperar, porque esse aqui é o começo, é um projeto. Então, assim, pessoal, vamos deixar uma coisa bem clara, tá bom? Se tu chegou até aqui, eu sei que tu tá ouvindo isso trabalhando, tu tá ouvindo isso no teu Spotify, não quero saber, tá bom? Então, mas uma coisa eu quero saber, se tu já vai seguir a gente aqui, se tu vai deixar um like e se tu vai compartilhar esse vídeo com uma pessoa. Não importa se ela é da área de TI, porque eu tenho certeza absoluta que pelo menos uma mensagem aqui vai ser importante para aquela pessoa. Tá bom? Então já deixa teu like, deixa aquele comentário maroto, tá? Deixa aquele comentário pro Eric ficar com aquele sorrisão no rosto assim, ó. Tá vendo, pessoal? Deixa aquele comentário legal aqui, tá bom? Que com certeza nós vamos trazer coisas assim extraordinárias para vocês. Vamos fugir de totalmente do que vocês estão acostumados e a gente vai trazer algo que vai agregar valor na tua vida, tá? Seja na tua vida profissional, seja na tua vida pessoal, e não somente focado na tecnologia. O nome é Tech, sim, é Tech, mas sempre vai ter uma mensagem ali no meio do Tech que eu tenho certeza que vai tocar o teu coração de alguma forma para te ajudar a ser uma pessoa melhor. Até a próxima, pessoal. Tchau.